Só para a gente fechar esse capítulo, Lei Magnitsky, posicionamento dos bancos, as falas dos integrantes da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes afirmou publicamente à agência Reuters que o Supremo Tribunal Federal pode sim punir os bancos brasileiros que não obedecerem à Lei Magnitsky. O magistrado foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos no fim de julho e se baseou no decreto recentemente destacado pelo ministro Flávio Dino, em que afirma que as instituições financeiras não podem adotar de forma automática as medidas determinadas por cortes estrangeiras. Agora, Bruno Musa, aí uma informação relevante, né? Eu sei que você tratou rapidamente sobre isso, mas é importante para a gente explicar para a nossa audiência, e quem não entende ou não acompanha o dia a dia do mercado financeiro, quando o ministro da Suprema Corte menciona a possibilidade de que os bancos podem ser punidos caso respeitem ou atendam à posição da Lei Magnitsky e desrespeitem a decisão do ministro Flávio Dino, a gente está falando de que tipo de punição? Bom, primeiro a gente pode ter a multa, como eu mencionei, do BNP Paribas, aquela multa bilionária. Agora, vamos trazer para o nosso dia a dia. Não, mas aí seria uma multa emitida pelo governo norte-americano aos bancos brasileiros. Você está falando a multa aqui no Brasil? O STF dizendo que os bancos podem ser punidos pela Suprema Corte. Sinceramente, eu não sei até onde eles podem chegar. De novo, como o Mota muito bem colocou, o que está na Constituição muitas vezes é reescrito e a gente tem que ficar aqui a ver navios, né? No Brasil tem uma frase atribuída ao Pedro Malan que até o passado é incerto. E muitas vezes a gente vivencia isso no dia a dia. Não sabemos. Agora, quais podem ser essas punições? Agora, a punição, se ela vier, quem paga somos nós. E somos nós porque se transformou em atos habituais nosso. Faz um Pix aqui, coloca o celular ali em caixa, faz um pagamento com cartão de crédito. Tudo isso passa a ser praticamente proibido, ou melhor, impedido. Como é que você realiza um pagamento? Como é que você paga um boleto DDA? Como é que você faz um Pix? Como é que você faz uma TED? Como é que você recebe de um fornecedor? O sistema praticamente para por completo. Então, essas punições, elas podem ser muito mais severas e não ficarem restritas apenas aos bancos. Deixa eu tentar trazer aqui uma explicação um pouco mais da parte econômica que é atribuída a eventual punição dessa. O nosso balanço de pagamentos, que é basicamente tudo que o Brasil tem de relação com o exterior, de produtos, serviços e renda, significa que tem basicamente duas grandes contas. Transações correntes, que nós somos deficitários, e a conta financeira. A conta financeira é superavitária graças aos investimentos estrangeiros diretos. Então, o superávit da conta financeira financia o déficit em transações correntes. Quem é o maior investidor de longo prazo no Brasil? Disparado, os Estados Unidos. 4 vezes mais do que o segundo colocado, que é a Espanha. O grande ponto é que os investimentos americanos já começaram a cair no Brasil. Como é que os americanos investirão no Brasil para 5, 10, 15, 20 anos se a regra muda a cada minuto ou as sanções podem vir de forma aos bancos, como falamos? Portanto, se esse investimento continua caindo e transforma em déficit na conta financeira, déficit na conta de transações correntes, o que sobra? As reservas financeiras brasileiras. As reservas financeiras brasileiras da ordem de 340 bilhões de reais, 80% delas está em dólar. E não significa dólar espécie guardada no cofre. É comprado título público americano, título de dívida americana. O Brasil precisa começar a se desfazer dessa dívida para sustentar uma eventual desvalorização da moeda por conta dessas punições. Moeda desvalorizada é inflação, é perda do poder de compra da população. Isso, se não chegarmos num extremo que, como o Brasil tem o título público americano, quem pode garantir que os Estados Unidos não congelam as reservas internacionais, como fez com a Rússia? O Brasil está se tornando um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. Escolheu um inimigo forte, hein? Ou seja, olha como a situação de um simples bloqueio dos bancos, como você falou, e simples, obviamente, contém ironia, como pode chegar na compra do pãozinho diário de cada dia dos brasileiros com a corrosão do poder de compra de cada um de nós. A situação ela é verdadeiramente crítica, Canhato. Pois é, deixa eu trazer a manifestação, qual foi a fala do ministro Moraes à agência Reuters, quando ele menciona essa possibilidade, abrindo aspas. Agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, a Lei Magnitsky, eles não podem.
E aí eles podem ser penalizados internamente. Fecho aspas, essa foi a fala do ministro Moraes. Mas, Mota, ele faz uma colocação rasa, acho que a gente pode dizer assim, que não contempla exatamente a complexidade do mercado financeiro, né? Ele elimina e desconsidera completamente a interligação que existe entre o sistema bancário com outros países, né? Os bancos brasileiros conectados ao sistema internacional de pagamentos, o sistema internacional, o SWIFT. Então, assim, ok, é uma frase de efeito que funciona para uma entrevista, mas não é aplicável no dia a dia, entendeu? Não é aplicável, Caniato, mas nos parece, às vezes, que o mundo em que certos políticos, certas autoridades vivem é um mundo diferente do nosso. Muitas dessas decisões, me parece, dessas decisões que nós vimos sendo tomadas nos últimos tempos no Brasil, têm uma base forte no desconhecimento de como funciona o mundo real. Esse anti-americanismo de DCE estudantil é uma coisa incompatível com o mundo moderno. Qualquer pessoa minimamente consciente de como funciona o mundo moderno vai perceber que os fundamentos de quase tudo que a gente usa depende de tecnologia americana. Então, eu não consigo acreditar que alguém no mundo de hoje esteja disposto a abrir mão dessas coisas. Eu tendo a acreditar que o que nós estamos vendo é a insistência num jogo político que durante algum tempo funcionou, porque ele não encontrou nenhuma oposição à altura. Essa oposição agora existe. Surgiu materializada na forma de um presidente dos Estados Unidos que está no seu segundo mandato, passou um tempo fora do poder comendo pão que diabo amassou, foi alvo de uma guerra judicial sem precedente nos Estados Unidos, por poucos milímetros não perdeu a sua vida em um atentado, e entende muito bem esse fenômeno da juristocracia. Juristocracia é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, mas em nenhum lugar ele atingiu as dimensões que atingiu aqui no Brasil. Juristocracia é a ideia de que os tribunais têm a última palavra sobre tudo. A juristocracia aposenta a ideia de democracia. O que o povo pensa, escolhe ou quer, não é mais relevante. Os representantes do povo não têm mais poder nenhum. Eles podem ser apeados dos seus mandatos a qualquer hora, eles podem ser processados, presos pelas coisas que eles dizem, apesar da Constituição dizer com clareza que eles têm imunidade sobre isso. Então, nada mais vale a não ser a palavra dos juízes, que saem do terreno da justiça para entrar no terreno da política. Quando você entra no terreno da política, você tem que estar preparado para tudo que acontece no jogo político. Então, eu tenho a impressão que nós estamos passando agora, Caniato, isso é um palpite, que eu vou dar aqui, um palpite arriscado, mas eu vou dar. Eu acho que nós estamos passando agora por um período de acomodação. Um jogo estava sendo jogado sem qualquer oposição. Surgiu agora uma oposição. Leva tempo para as pessoas acreditarem que a oposição é verdadeira. Talvez elas tivessem informações de que isso não ia dar em nada, é pura retórica, isso é besteira. Continua no caminho que vocês estavam, que está tudo bem. Então, agora a gente está passando por um período de acomodação, muitos solavancos. É uma pena que essa acomodação esteja sendo feita ao custo da tranquilidade do povo brasileiro. Agora, uma coisa a gente pode dizer com relativa certeza.
até pouco tempo, o preço dessas declarações, dessas posições e dessas decisões, até pouco tempo esse preço era pago exclusivamente pelo povo brasileiro. Agora esse cenário mudou. Muitas manifestações, pessoas que acompanham o programa e também enviam mensagens. O Henrique Noleto dizendo: os bancos vão escolher cumprir a decisão da justiça ou a decisão norte-americana? Geraldo Alves dizendo, aí um comentário em cima do que o Musa falou: puxa, não fala em mais inflação, não, a situação está difícil. Tércio Ribeiro: bancos começando a fechar contas de juízes em 3, 2, 1. E aí a Carmen escreveu: os investidores vão sair do Brasil, ninguém vai investir em um país como esse, com essa insegurança jurídica. Esse é um ponto importante, né, Koba? A gente precisa refletir sobre a necessidade que o país tem de angariar investimento estrangeiro. Há um esforço enorme em conseguir convencer investidores a colocarem os bilhões de dólares no Brasil. Há governadores que fazem um esforço, inclusive, para que as empresas acabem escolhendo os seus estados. Mas quando uma notícia estoura nos principais jornais do mundo, é um sinal que deixa os principais empresários de orelha empinada. Bom, deixa eu avaliar melhor, talvez não seja o momento de a gente escolher o Brasil para, por exemplo, colocar a nossa empresa, né, montar uma planta de uma fábrica e por aí vai. Então é preciso ampliar a reflexão sobre as consequências de um cenário desse, né? É claro. Olha, Canete, você sabe que eu não sou o economista, né, da mesa, que é o Bruno Musa, mas me parece muito óbvio. É claro que quando tem empresa estrangeira aplicando dinheiro no território brasileiro, é dinheiro saindo de lá e vindo para cá, e isso é aumento de riqueza por aqui. Tô certo, professor? Não é óbvio isso? Parece que é muito claro. Só que daí, quando a gente fica só na primeira página, a gente fica pensando no empresário estrangeiro que vai ou não vai investir aqui no território brasileiro. A gente tem que pensar nas consequências disso, nos impactos positivos que isso pode gerar aqui no território nacional. Que, para além do crescimento da economia no Brasil, a gente está falando de geração de oportunidades, geração de riqueza, de produtividade, de melhora da qualidade de vida, de concorrência e de tantas outras... Previsibilidade jurídica. Previsibilidade jurídica, exatamente, que é justamente a falta da previsibilidade jurídica o que afasta essas pessoas de colocarem seus investimentos aqui. Não só, hein? O que afasta as pessoas de colocarem os seus investimentos aqui e o que afasta as pessoas que já têm investimentos aqui de aumentarem os seus investimentos aqui. O que coloca em risco, inclusive, o que já temos. Algumas empresas que podem simplesmente pegar a mala e ir embora, e ir para alguma outra oportunidade que se apresente por aí, mundo afora. Por tamanha a imprevisibilidade jurídica. O Musa trouxe aqui a frase que é atribuída ao Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Se a gente aplica essa frase a algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, isso encaixa perfeitamente. A gente teve uma decisão de natureza tributária recente no Supremo Tribunal Federal que ela autoriza o fisco a revisar algumas cobranças de tributos de ações tributárias já encerradas. Ou seja, ação com trânsito em julgado, que é ali a pá de cal sobre uma ação, é um encerramento indefinitivo de um processo judicial. Então vai lá, alguém discute um tributo, se está certo, se está errado, quanto que está certo, quanto que está errado, ganha na justiça, a justiça dá razão a essa pessoa, o processo é arquivado, se encerra. Alguns anos depois vem o STF e fala: veja, não é bem assim, esse processo se encerrou, mas dá para reabrir agora. Foi uma decisão recente em relação à relativização do trânsito em julgado, é esse o nome técnico que se dá a isso, em matéria tributária. Ou seja, nem quando a pessoa ganha na justiça ela tem a paz de estar tranquila em relação aos tributos que eventualmente um governo pode vir e possa querer tirar do empreendedor no Brasil, ou da empresa, ou do pequeno, médio empresário que faz a roda girar aqui no território nacional. Então é uma situação terrível. A insegurança jurídica é um dos grandes motivos que ainda impedem o Brasil de romper no campo econômico, de avançar muito na criação de riqueza, nas relações comerciais internacionais e em tantas coisas que poderiam ser boas para o povo brasileiro, no final das contas, que seria o maior beneficiado, o povo brasileiro. Ficaremos atentos com essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui e discute com os nossos comentaristas.